Voltando a falar das eleições municipais, o especialista que estará com a gente na Rádio CBN no domingo é o Jaime Barreiros, analista político judiciário do TRE. E o cara é fera, viu? O projeto Conversas Plugadas foi realizado ontem no Teatro Castro Alves, aqui em Salvador, com a participação especial da jornalista e escritora Eliana Brum. Ela falou sobre literatura, jornalismo, cinema e, claro, experiências vividas ao longo dos 20 anos de carreira. Muito bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou bater um papo aqui com a gaúcha de Ijuí, que é a Eliane Brum, escritora, jornalista, já está no terceiro ou quarto livro, é isso? Faz essas contas, quarto livro. Os outros três falavam sobre o quê? São 3 livros de reportagem, né? O primeiro chama Coluna Prestes, o Avesso da Lenda, onde eu refiz a marcha da Coluna Prestes. O segundo é A Vida que Ninguém Vê, que é um trabalho que eu fazia no Jornal Zero Hora, um trabalho de reportagem só com histórias de anônimos, histórias que jamais seriam notícia. O terceiro é O Olho da Rua, que são 10 grandes reportagens que eu fiz na revista Época, e para cada uma delas eu faço um making-off, né? Conto os meus dilemas, os meus desafios e também os meus erros. E o quarto é o meu primeiro romance, né, que é o que eu vim falar aqui em Salvador no Conversas Plugadas, né, minha primeira experiência de ficção, que surgiu a partir da experiência de reportagem, né, de 2008 a 2010 eu trabalhei na reportagem com a questão da morte. Não a morte que em geral a imprensa costuma cobrir, que é a morte violenta, mas a morte que a maioria de nós não teme, né, que é a morte silenciada na nossa sociedade, porque é a morte que a maioria de nós vai ter, que é a morte por doença e por velhice, né? Entre uma dessas reportagens eu acompanhei os últimos 115 dias da vida de uma mulher que tinha um câncer incurável. Nessa experiência de reportagem, nesse profundo confronto com a morte que eu fiz, eu descobri que há certas realidades que só a ficção suporta. Então eu precisava criar uma outra voz para mim, uma voz nova, que é essa voz da ficção. Então eu escrevi esse romance que chama Uma Duas. Isso que eu ia perguntar agora, por que Uma Duas? Uma Duas é a relação entre uma mãe e uma filha, né? Uma história que eu acho que é universal, né? Pertence a todas as mulheres, que é como uma filha se arranca do corpo da mãe, ou talvez também como uma mãe larga o corpo da filha. E primeira vez em Salvador, você já teve outras vezes, pretende voltar? Você veio fazer trabalho de divulgação, veio participar desse projeto? Que outras atividades realiza em Salvador sempre, já que você é gaúcho, trabalha no Centro Rio São Paulo? Como é que você pode falar em relação à sua vinda aqui a Salvador? Eu estive algumas vezes em Salvador, mas sempre muito na correria, né? Correria de repórter, muito de passagem. Agora também estou de passagem, mas hoje eu pude passear um pouquinho de manhã. Eu tô encantada com Salvador. Até eu botei no Twitter assim, tô amando Salvador. Acho que vai ser difícil me arrancar daqui amanhã, né? Que alguém me arranque daqui. Bom, será que vai servir de inspiração para um próximo trabalho, de repente? Acho que pode ser. Eu fico observando sempre tudo. E Salvador me ajuda muito a entender o Brasil, né? Acho que não dá para entender o Brasil sem entender Salvador, sem entender a Bahia, né? E é sempre algo muito complicado e muito fascinante, né? Como jornalista, matérias, reportagens já renderam 3 livros. Você acha que ainda tem material dentro dos trabalhos que você já fez? De repente pode ainda rolar mais alguns, ou pelo menos mais um, em relação a tanta experiência já que você já passou? Eu sou repórter há 25 anos e eu vou morrer repórter e eu vou morrer escritora, né? A ficção é uma das minhas vozes, a reportagem é outra das minhas vozes. Eu não sei viver sem escrever, né? Escrever não é o que eu faço, é o que eu sou. Então eu espero continuar escrevendo e escrever muitos livros e vir lançar esses livros aqui em Salvador. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como é ser um pouco de escolha de profissão e depois e outra coisa como inspiração, como você acabou de dizer aí, o seu dom, como escritora veio depois? Como é que surgiu isso, Eliane? Eu nunca consegui me entender fora da palavra escrita, né? Minha vida passa a fazer sentido quando eu aprendo a ler e escrever. Antes a vida era muito fora, muito sem sentido. Então a escrita me dá a possibilidade de existir. Agora ela
ela sempre vem de muito trabalho, né? Tanto na reportagem como na ficção. Ela te obriga, te exige uma profunda entrega. E nessa entrega a gente perde alguns pedaços, né? Acho que escrever é sempre ser aos pedaços. Eu vou te perguntar, está em algum veículo hoje, você trabalha para você? Como é que está a sua vida profissional hoje, fora de escritor, evidentemente? Em 2010 eu saí eu era repórter especial da revista Época, eu deixei o meu emprego para me apropriar do meu tempo, né? Isso também veio a partir dessa experiência com a morte, né? Essa mulher que eu acompanhei durante 115 dias, ela disse uma frase que para mim foi muito marcante. Ela disse, quando eu tive tempo, né, que ela tinha acabado de se aposentar e estava viajando, dançando, ela descobriu que tinha o câncer e que o câncer não tinha cura. Então ela disse uma frase que para mim foi muito marcante. Ela disse, quando eu tive tempo, eu descobri que meu tempo tinha acabado. Isso me fez eu ter um mergulho profundo e decidir me reapropriar do meu tempo. Então, hoje eu trabalho na minha casa, eu mantenho uma coluna semanal no site da revista Época, que sai toda segunda-feira, e faço os meus projetos, né, de livro, de documentários de cinema e de reportagem, né? Eu escolho algumas grandes reportagens para fazer durante o ano. Pois é, olha só, experiência de vida. E é bom também para nosso telespectador que está assistindo esse bate-papo aqui com a Eliane, refletir nesse exemplo aqui que acabou de citar a Eliane Brum. Eliane, um recado final aqui para o telespectador do Fala Bahia. Eu espero voltar a Salvador e eu espero ser lida em Salvador, porque quem escreve quer ser lido, né? Tem um nome da coluna ou você assina com o seu nome no site da revista? No site no site da revista Época, época.com.br, é só procurar Eliane Brum. Toda segunda-feira eu posto coluna nova. Pronto, então tá aí, para você ficar conhecendo mais sobre o trabalho da Eliane Brum e o último livro mais recente, Uma, Duas. Eliane, muito obrigado, sucesso para você, um abraço, prazer ter você por aqui, de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia, é com você, Emerson José. Veja agora as dicas de cultura para você se divertir. Boa noite, Chayene Guerreiro. Hoje é quarta-feira, tem um monte de programa legal para você se divertir. Tem show de João Gonzaga. O artista tem como projeto musical Uma Tarandiba, que é o primeiro DVD de sua carreira, oferecendo em sua mistura MPB com toques de africanidade e a singularidade da música regional do Recôncavo. O show acontece no Varanda do SESI, Rio Vermelho, e os ingressos custam R$15. No teatro, você vai aproveitar uma das peças que está dentro da programação do Festival Internacional de Artes Cênicas, que acontece em Salvador até o dia 7 de outubro. Aquilo que o meu olhar guardou para você é uma fábula sobre o comportamento do homem contemporâneo, as contradições de seus sentimentos, as formas como vive medindo o quanto se envolve com as coisas e o quanto se protege delas. A montagem está em cartaz no TCA e os ingressos custam R$6 e R$12. Nos cinemas, o Hotel Transilvânia é uma ótima pedida para as crianças. Hotel Transilvânia é o luxuoso resort 5 estacas de Drácula, onde monstros e suas famílias podem viver livres da intromissão do mundo humano. Mas há um fato pouco conhecido sobre Drácula. Ele não é apenas o príncipe das trevas, mas também um pai super protetor de uma filha adolescente e vive inventando contos de perigo para diminuir o espírito aventureiro da filha. O longa está disponível nos melhores cinemas de Salvador. O Fala Bahia fica por aqui. Amanhã você vai ver as principais notícias do dia e também vai ficar por dentro da programação dos museus neste mês das crianças. Eu continuo no site falabahia.com e no Twitter, @EmersonJosé, tá? Boa noite e até amanhã.